Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Estamos aqui para mais um dia de prece, um dia de estudos e agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer pelo amanhecer, pelo entardecer, pela volta às nossas residências, agradecer pelas possibilidades diárias de revisarmos os nossos atos, reavaliarmos, tomarmos novas atitudes. Muito obrigado por tudo, Jesus, e vamos passar para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, igreja grega, tá? Esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Essa é a visão da igreja grega. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. E ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes de se aplicar à nova existência. Quanto à minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois de sua morte, no intervalo que se separa de uma existência e de outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. São versões da Igreja Antiga. Na quinta-feira passada falamos da tradução de Osterwald, que é um protestante, agora da Igreja Grega, mas ambas são convergentes no quesito, de alguma forma, falar de reencarnação, mesmo que eles não tivessem amplitude ou senso, mas alguma crença. Item 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Jesus falou claramente da reencarnação, quando falou que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, quer no interlóquio que ele teve com o doutor da lei, em todas essas vertentes. Item 17. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar do ponto de vista filosófico
das provas que resultem da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar as causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como a lei da natureza, ela se revela por seus resultados, de modo que, assim dizer material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer aos homens de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem isso, da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, hoje estudamos do item 15 ao 17. E, resumindo, a reencarnação, ela é tão clara, ela faz tão sentido aos nossos olhos, que quanto mais a gente acredita num Deus benevolente, justo, misericordioso, um Deus Pai de todos nós, um Deus que fez a todos os filhos no mesmo formato, cabendo a cada um evoluir segundo as suas velocidades, seus ímpetos, suas prioridades, seus desejos. Mas só a reencarnação pode explicar e dotar todos nós dos mesmos parâmetros, de forma que não exista privilégios, porque uns são ricos, outros pobres, porque uns são saudáveis, outros têm problemas de doenças, porque uns nascem tão belos, tão saudáveis e se arrebentam todo ao longo da vida. Por que perdemos entes amados, às vezes na flor da idade? O porquê das situações? Somente a hipótese da reencarnação, visando as múltiplas experiências que tivemos no passado, que teremos que espiar para aperfeiçoar, nos faz sentido. Nos faz algum sentido, mas ainda assim, mesmo fazendo sentido, tem que haver a crença num Deus Pai, um Deus magnânimo, um Deus benevolente, um Deus de amor, um Deus que quer o melhor para todos os seus filhos, de forma que não haja injustiças, não haja desigualdades. Na grande matriz da vida, se hoje um passa pela aprovação da pobreza, em outra passará pela da riqueza. Se um passa pela da inteligência e da boa utilização, outro passa pelas dificuldades. Se um passa pelas condições físicas plenas, outros que usaram mal passarão por algumas limitações físicas. E por aí vai. É a melhor das escolhas que nós temos, é a crença na reencarnação, porque ela traz a lógica, traz o sentido a tantas dificuldades e tantas discrepâncias que temos na vida, olhando a vida como uma única vida. Tá bom? Então esse foi o estudo de hoje. Vamos fazer a prece de encerramento, rogando a Deus o amparo a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que passam por dissabores, solidão, quer nos hospitais, pronto-socorro nas casas, nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos manicômios, nos asilos, no mar, no céu, na selva,
Enfim, onde tiver um só ser clamando, possa haver a equipe socorrista levando alento, levando lenitivos, levando amor, levando limpeza, higienização, fortalecimento. Que nesse momento todos os ambientes sejam higienizados, limpos, afastando os miasmas, afastando as energias negativas, afastando as tristezas, as melancolias. Que todos os irmãozinhos que, porventura, estejam atrapalhando, consciente ou inconscientemente, sejam retirados e encaminhados para locais adequados aos seus restabelecimentos. Todos os ambientes sejam sendo desanuviados, limpos, reenergizados. Que a corrente energética de cada um seja restabelecida, fortalecida, através de passes dispersivos, levando todos os dejetos terra abaixo, fazendo com que o amparo, a magnetização, começando do alto da cabeça, passando pela fronte, organizando as ideias, limpando o laríngeo, limpando o cardíaco, desobstruindo veias, artérias, limpando o gástrico, o esplênico, o genésico, o básico. Permita que todos os centros de força sejam desobstruídos, limpos, fortalecidos. Que todos recebam de acordo com as necessidades do corpo, da mente, do espírito. Que possam ser curados, que possam ser tratados, que recebam tudo aquilo que for possível, para aqueles desencarnados que recebam a luz, o amparo, o esclarecimento e aproveitem as oportunidades de se recuperarem. Pedimos por aqueles cujos nomes nos forem encaminhados por Bárbara Valente, que ela receba o amparo de médicos especialistas que façam todos os tratamentos necessários, célula a célula, corrente sanguínea, fazendo tudo aquilo que for possível para trazer a saúde, o fortalecimento, a coragem. Pedimos por Carli Figueiredo e Cláudio Oliveira, que sofreram acidentes, que tem inclusive cirurgias envolvidas, que eles sejam tratados por cirurgiões, ortopedistas do espaço, vasculares, neurologistas, e possam receber todo o amparo, toda a cirurgia espiritual, todo o medicamento, e possam se fortalecer. Pedimos por Daniela de Souza, em Araraquara, São Paulo, e Anne Caterine, em São Paulo. Permita, Pai, que nessa hora os bons espíritos possam adentrar o ambiente, fazendo a limpeza, a retirada de todas as imantações cósmicas, de todos os pensamentos negativos, de todas as tristezas. Que ambos sejam fortalecidos, cada qual no seu ambiente. Que não percam a coragem, que não percam a vontade, que não percam a esperança, que o horizonte possa se abrir para novas oportunidades de emprego, que o sol volte a sorrir, ilumine os horizontes e que elas possam aproveitar as oportunidades que venham a surgir, que tenham paz, equilíbrio, serenidade, luz, fluidez, sorrisos, e tenham um amparo no ambiente doméstico, com muita proteção. Muito obrigado por tudo, Deus. Que os bons pensamentos, os tratamentos cheguem na mente de todos aqueles que estão nos assistindo e que possam vibrar e redirecionar para aqueles que amam, aqueles que precisam.
Fique conosco hoje e sempre, permitindo que os bons espíritos assim o façam. Muita luz, muita paz, muita força, muito amparo. E que todos possam receber aquilo que necessitarem, no nível que for possível. A cura do corpo, a cura da mente, o resgate espiritual, o emprego tão necessário para as vidas, a luz, o abraço. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Encerramos o estudo, por mais curto que seja, é sempre interessante. E a prece dessa tarde, quinta-feira, fiquem todos com Deus. Muita paz, muita luz, muito amor. Graças a Deus.